Olá, amigos, é um prazer estarmos de volta. Vamos lá continuar sempre esse nosso exercício que começa aqui com uma reflexão, mas que na verdade deve se desenvolver, deve se enraizar, deve se aplicar no dia a dia, porque é uma ilusão da nossa cultura religiosa entender que o ato religioso é um ato para momentos especiais, para locais sagrados, com roupas e atitudes especiais. Na verdade, o ato religioso é o ato do viver, é o ato da vida. Até porque é na vida que estão as nossas grandes lições. É para ela que a religião tem que servir ou não serve para nada. Conhece uma árvore pelos seus frutos, e o fruto da vida, ele é colhido, ele é processado, ele é ingerido no dia a dia, nas nossas relações, nos olhares, nas compreensões, nas incompreensões, nos momentos mesmo da vida. É na vida, é para a vida que a gente deve se religar a Deus, não é? Pois hoje nós vamos continuar no Sermão do Monte, aí versículo a versículo, como é a nossa caminhada, e nessa passagem de hoje, lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, Jesus nos fala assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar ser réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, era um xingamento daqueles tempos, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. É muito interessante buscar, então, o que Jesus terá querido nos deixar, nos ensinar com essas passagens preciosas. Quando Jesus fala, é claro, que nós já ouvimos o que nos foi dito, ele se refere a Moisés e os seus mandamentos, que foram legados à humanidade há mais de 2 milênios antes de Cristo. E é muito interessante a gente vislumbrar nesse processo um processo de revelação contínua e progressiva, que a vida é realmente uma escola espiritual e que a nossa cultura religiosa não pode estagnar, não pode ficar estática, ela tem que ser também progressiva. Dessa forma, na antiguidade anterior a Moisés, se fazia religiões por uma espécie de toma lá da cá, por sacrifícios, oferendas que se fazia ao tempo do plantio, da colheita, para ter chuvas antes das guerras, para se obter os favores e a graça dos céus. Isso predominou por muito tempo e predomina até hoje. Vocês vão se remeter a práticas como de promessas, trocas de dízimos por prosperidades e assim por diante, que ainda deixam evidente que essa cultura lá na antiguidade, de mais de 5.000 anos atrás, prevalece até hoje, porque a vida não é aquela sucessão de fases rígidas que nós aprendemos na história caricata que nos foi contada, na história do mundo, que é uma caricatura, até tal data, tal coisa, até tal data, depois disso. Não há compartimentos estanques, mas é um contínuo que se enraiza dentro de nós mesmos. E é dentro de nós mesmos que as oferendas, as promessas ainda estão fortes. Mas lá 2.000 anos antes de Cristo,
cerca de 4.000 anos atrás, veio Moisés e falou: não é através das oferendas que nós vamos nos justificar com Deus, nos ajustar, nos harmonizar com a luz. A harmonização do ser com a luz se dá pelas suas atitudes. E num primeiro momento, o enquadramento, a melhoria das atitudes, julgou o céu que deveria ser da mesma forma como nós fazemos com as nossas crianças que recém começaram a andar. Quando uma criança começa a andar, começa a engatinhar antes mesmo de andar, já começa a fase em que nós devemos colocar os primeiros limites. E esse limite para aquela criança, naquele estágio do seu desenvolvimento, se expressa através da palavra não. O momento, a pouca evolução da criança não compreende grandes explicações do dedo na tomada, o mal que vai ser feito, do toque em produtos de limpeza debaixo da pia, o que aquilo pode acarretar no seu organismo. É claro que não. O educador, a educadora, o pai, a mãe contam e dizem para a criança firmemente: não. E foi isso que Deus, através de Moisés, trouxe para a humanidade. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho. Mas é claro que a nossa criança, os nossos filhos crescem e os filhos de Deus também cresceram. Então já chega uma idade da criança nossa e da criança espiritual que nós somos, em que já não basta falar não, o que não deve ser feito, mas já se deve incluir gradativamente o sim, o que deve ser feito. E é por isso que o mandamento de Jesus veio sem a palavra não. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a virtude afirmativa, porque já era tempo de dizer à humanidade o que Deus espera de nós. Aqui, nessa passagem de hoje, Jesus deixa claro que nós não temos apenas essa dimensão superficial em que nós insistimos em viver. Para além do que a gente fala e do que a gente faz, há pensamentos e sentimentos. Nós pensamos e sentimos o tempo inteiro, até dormindo. Mas falar, expressar o que nós falamos, pensamos ou sentimos já é uma fração. Nem tudo o que nós pensamos e sentimos nós falamos. E nem tudo que nós falamos se remete, se concretiza em atos concretos. Mas é sobre essa pontinha do iceberg, apenas nos atos concretos, que a gente teima em permanecer, achando que Moisés era a verdade final. Moisés era uma verdade importante para o seu tempo. É claro que continua sendo importante nos nossos tempos de hoje, a nossa justiça, a nossa polícia, cercear as atitudes antissociais. Então, falar não para os atos antissociais ainda é fundamental. Mas Jesus, há 2.000 anos atrás, já nos propõe um avanço em relação a isso. Segundo o Mestre, fica claro nessa passagem, já não bastava há 2 milênios apenas não matar. Precisava-se também que, além da atitude violenta, o homem investigasse os seus pensamentos violentos, os seus sentimentos violentos. Porque do alto, do bem alto, lá onde Jesus olha a humanidade, nós não somos não apenas nos violentamos pelo que nós fazemos, pelas agressões que nós perpetramos uns contra os outros. Não. Nós somos, na verdade, um grande campo energético.
uma grande área onde uns influenciam aos outros, mesmo sem o ato concreto, mesmo sem a palavra, que os nossos sentimentos e pensamentos emanam energia, projetam energia uns sobre os outros, de maneira que a nossa harmonia, a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa realização não depende apenas do cerceamento das atitudes negativas, destrutivas e violentas. Nós precisamos também nos acompanhar, nos observar, nos estudar nos nossos pensamentos e sentimentos, pois é através deles que nós vamos dar origem, sem dúvida, às boas palavras e às boas ações, e é através deles que nós vamos nos conectar. Uma pessoa que esteja sozinha no mundo pode fazer mais bem para a humanidade do que outra que esteja integrada, mas desarmonizada. É através dos bons sentimentos, preferencialmente expresso também em boas palavras, em boas atitudes, mas são os bons sentimentos e os bons pensamentos que direcionam a energia que nós somos portadores, que no Espiritismo chama-se ectoplasma, que é a energia do encarnado, que influencia e que é muito útil para os trabalhos de cura, de transformação, que estão em curso agora para a Terra. Então que nós vigiemos muito os nossos pensamentos e sentimentos, que nós observemos muito o que se passa no nosso interior, para que a harmonia, para que o aprofundamento dê margem para o que é superior, como uma árvore, que as raízes deem base, deem sustentação para a nossa busca para a luz. As raízes buscando no fundo, no mais fundo de nós mesmos, a base nutricional, que são as nossas capacidades, os nossos talentos, as nossas sombras, buscando, trazendo para o consciente o que está no inconsciente, a gente vai poder reciclar o nosso lixo, orientar as nossas riquezas, trazer essa seiva para as folhas, pois só assim, sugando, nutrindo, nos alimentando pelas nossas raízes do nosso passado, nós poderemos absorver, nos aproximar e nos emanar com a luz, pelas nossas folhas, pelas flores que surgirão disso tudo e pelos frutos, porque nós também seremos, mais cedo ou mais tarde, co-criadores junto com o nosso Criador. É um destino de luz, é um destino maravilhoso, que nós precisamos vislumbrar agora, para melhor podermos nos dedicar às nossas reciclagens, às nossas transformações, ao perdão, ao arrependimento, à reparação, a esse trabalho de limpeza e de libertação do passado que se impõe agora, porque só deixará o mundo de expiação e provas aquele que não precisar mais das expiações e provas, aquele que se libertar do passado. E a libertação não se dá só através das atitudes e das dores que a gente tem, mas a purificação dos nossos pensamentos e sentimentos. Observe-se, vigie-se e eleve o seu pensamento a cada vez que a sua vibração baixar. Ou no dizer de Jesus Cristo, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Com Jesus sempre e sempre para cima. Assim seja.